Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Demos continuidade à nossa catequese sobre a carta apostólica Patris Corde do Papa Francisco. Peçamos a intercessão da nossa querida mãe para que esteja nos auxiliando, nos conduzindo nessa nossa catequese. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Filho, Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dando sequência ao nosso estudo, nossa catequese sobre a carta apostólica Patris Corde do Papa Francisco. Recordar, semana passada vimos a mensagem sobre o pai na obediência, como José, sobre entender o seu papel na história da salvação, ainda que se reconheceu pequeno frente à mesma, querendo até chegar ao ponto de abandonar a missão, abandonar a mãe, abandonar Maria e abandonar o menino, porque se reconheceu pequeno diante da tarefa, se reconheceu, como a própria igreja proclama, justo, e na sua justiça quis se pôr no seu devido lugar. Apareceu-lhe então uma mensagem através de um sonho, onde o anjo lhe diz: José, você foi também escolhido, você faz parte dessa missão. E José então, com toda a força, com todo o carinho, com toda a atenção, soube acolher a Maria e ao menino, e assim participar de maneira extraordinária na história de salvação. Hoje, seguindo a carta apostólica, ponto 4, o Pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração fala-o subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou-o a escolher, iluminando o seu discernimento. Palavras do Papa Francisco sobre a carta apostólica, sobre a experiência de José. Continuando então o que nós vimos na semana anterior, na catequese anterior, José se sente, um pouco balançado. Aquele convite lhe é muito grande. Quem de nós não ficaria? Quem de nós, reconhecendo-se diante desse amor infinito, na presença do Pai, se sente pequeno? É condição da criatura ante o Criador. José, como criatura, também se sentiu, mas soube confiar, soube acolher, soube ser presença nessa história da salvação. Continua o texto. Em nossa vida, muitas vezes sucedem coisas cujo significado nós não entendemos. Nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado seus raciocínios para dar lugar ao que sucede, e por mais misterioso que possa parecer aos seus olhos, acolhe-o, assume sua responsabilidade e reconcilia-se com a sua própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história,
não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. Aqui o Papa, através dessa carta, nos faz o convite do acolher a própria existência. Muitas coisas nos acontecem que nós não sabemos o porquê, não temos essa dimensão tão ampla de enxergar todas as coisas e fazer um parâmetro ideal de discernimento, porque somos limitados, enxergamos pouco, enxergamos muitas vezes aquilo que está diante dos nossos olhos e olha lá, mesmo assim fazemos muitas vezes uma discriminação em relação às coisas ou às pessoas. Somente Deus tem essa capacidade de enxergar o todo. Na sua onisciência, Ele consegue enxergar o começo e o fim. Tudo está presente para Deus como se fosse o agora, enquanto nós não enxergamos. Qual é o problema aqui no fundo? O problema de fundo está que nós queremos controlar tudo, queremos ter esse controle em todos os aspectos, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar. Gostaríamos de ter o controle de todas as coisas. O momento que nós vivemos se nos impõe a falta dessa condição, de uma maneira muito clara. Não somos nem capazes de sair à rua com total segurança, não apenas pela possível falta da moral e da ética presente muitas vezes em nossa sociedade, pela violência assim estampada, mas vemos que pela pandemia não temos segurança das coisas mais cotidianas. Aquilo que nós queremos ter o controle nos escapa. E aqui o que o Papa nos pede é para nos colocarmos nas mãos de Deus. E como nós fazemos isso? Qual é o primeiro aspecto, ou qual deveria ser? Deveria ser a fé. E o que é fé? O que é ter fé? Ter fé, como dizia Santo Agostinho, é escrever uma carta em branco, assinar uma carta em branco e colocá-la na mão de Deus. Deixar que Ele nos conduza. O acolhimento do plano de Deus em nossa vida deve dar-se também nessa perspectiva de fé. Não temos certeza de nada que nos ocorrerá. Não temos certeza das nossas próprias forças em relação à nossa própria vida. Mas devemos ter sim essa certeza, essa confiança, essa fé em Cristo que nos chama, em Cristo que nos ama. E acolher esse plano, mesmo que não tenhamos ciência de todas as variáveis. Isso não importa. Isso cria, como aqui diz o Papa, ansiedade. Estamos esperando, querendo saber o que será amanhã, o que será. E a nossa fé ela é diluída. A gente quer ter uma fé segura, uma fé dentro de uma certeza humana, que tenhamos tudo convencionado. Isso não existe. É uma fé divina. Fé é dom. É um dom que Deus nos dá para acolhermos a Ele que nos chama e que vai nos conduzir. Somos muito importantes. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que se explica, mas um caminho que se acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parece ecoar as palavras inflamadas de Jó, quando, desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal que lhe está acontecendo, responde: se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, coloquemo-nos nas mãos desse Pai que nos ama. Ele nos ama, Ele nos deu o seu Filho, maior graça impossível, como presente, esse Filho que nos salvou pela cruz e pela ressurreição, nos chama a uma vida plena, a uma vida de amor, a uma vida de saída. Deixemos então que o Senhor nos abençoe, peçamos que José, em sua infinita graça de Pai, Pai de Jesus e Pai da Igreja, que Ele possa interceder por nós junto a Cristo.
Rezemos então, pois, para terminar essa catequese de hoje, uma Ave Maria, para que nossa Mãe querida, nossa Mãe bendita, possa abrir esse nosso coração ainda mais. Que possamos saber acolher essa nossa história, vivenciá-la, perdoá-la, né? E saber acolher a vontade do Pai em nossa vida. Que muitas vezes não é a nossa vontade egoísta, mas o Pai sabe daquilo que precisamos e nos leva sempre a um bom caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.